Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje uma reflexão. Uma pessoa, um homem, ser pastor e político ao mesmo tempo, dá certo? Exercer essas duas funções concomitantemente combina? Dá um bom resultado? Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Lembrando que o jornal Mensageiro da Paz, ele foi fundado em 1930, na época de Gunnar Wingren, Frida Wingren, e ele está ativo até hoje. A primeira parte fala do crente na política. A segunda parte do texto, a política na igreja. E a terceira parte, política financeira na igreja. Eu achei muito relevante. Ele tem 57 anos, o texto, mas muito atual, muito coerente publicar esse texto neste momento, na atual conjuntura, uma vez que a gente vê muito político cristão, principalmente pastor, e muitos deles não dando o exemplo que deveria ser dado. Então segue o texto. Há pouco escrevi algumas palavras acerca da política e restringi-me aos obreiros do Senhor Jesus, e como resultado, em parte, não fui bem compreendido por alguns que dividiram seus corações, dando uma parte especial à política e o resto para Jesus. Provérbios 4:23. Infelizmente, já vejo alguém vencido por este espírito turbulento, desprezando o ministério santo da palavra que recebeu do Senhor. A política começou a sua obra deletéria, bloqueando a fé, com armas sutis da sociedade toda mundana, levando este alguém para os becos da intimidade de amigos, e estes o conduziram ao naufrágio da fé, porque não atentaram para a palavra de Deus. Aí o pastor deixa duas referências aqui. Provérbios 1, do 10 ao 16. E primeira carta a Timóteo 1, versículos 18 a 20. O texto supra diz claramente que há embaraços para aqueles que se deixam levar descuidadosamente no trabalho do Senhor. E se há coisas que podem embaraçar o obreiro de Cristo, uma delas é, se não a mais perigosa, a política. Desafio que me provem se um crente fervoroso que ingressou na política, passou 4 anos nos debates da mesma, no contender constante e acirrado que é sempre a moda, e voltando depois para suas atribuições na igreja e no ministério, tem aquele fervor e zelo espiritual que tinha antes de aderir ao contágio antibíblico com os companheiros da esquerda? É uma desgraça quando um servo de Deus chega à posição de preferir um diploma de político ao diploma de ministro do Evangelho. Se há mal que cômoda e astuciosamente ronda e prejudica o pregador do Evangelho e o ameaça a tirá-lo fora de suas santas atividades espirituais, a política é esse mal, esse câncer roedor que infiltra-se no coração até comer todas as energias espirituais do homem, reduzindo-o a uma simples ossada. Ele deixa uma referência bíblica, Ezequiel 37, do 1 ao 11. Não deixa de ser muito prejudicial para o ministro do Evangelho a política, pois ela anda de olhos fitos na escada social, possuída de desejo de riqueza, que geralmente conduz o homem por caminhos desonestos até abrir-lhe a porta do abismo, tão claramente apontada pela palavra de Deus. Primeira carta de Timóteo 6, do 9 ao 10. O mais interessante é que os pastores que entram por esse caminho são os mesmos que ensinam as suas igrejas a viverem fora do mundo. Aconselham e admoestam os moços e moças a não se conformarem com o mundo enquanto eles estão nadando no mar espumoso chamado mundo, em completa e irrestrita obediência aos princípios por ele ditados. Será que o leitor pode contestar isso à luz da palavra de Deus?
Se tentasse fazê-lo, seria para sua própria vergonha e desprazer, pois se a política não é mundo no seu mais elevado grau, pergunto, o que é mundo na linguagem previdente e insofismável da Bíblia Sagrada? João 17, 14 ao 16 e versículo 25. Tiago 4 e 4, 1 de João 2 e 17. Eu deixo essas três referências. Não sei como é que a teologia dos políticos interpreta estes e outros textos bíblicos que falam daquilo que é o mundo no sentido mais restrito da economia espiritual. Um pastor que galgou o lugar de vereador, amanhã pleitará o de deputado. Depois, embriagado pelo vício do ambiente, tentará a cadeira governamental com a ideia de servir melhor a causa, como é sempre a plataforma, porque levaria todas as vantagens. Mas pergunto eu, quantos governadores conhecem os apologistas da política como crentes e defensores do Evangelho? Se no futuro alguém alcançar esse posto, há de afirmar logo mais com toda certeza que tal pessoa há toda a fé para servir de ferrolho nas mãos do mundo. Alguém dirá, Torres Galvão foi deputado e logo mais governador do estado do Pernambuco por uma eventualidade, mas não se desviou da fé. Quem foi Torres Galvão? Antônio Torres Galvão, ele nasceu em 1905 e viveu até 1954. Ele foi um pioneiro nas Assembleias de Deus, lá no Nordeste brasileiro, pastor, escritor e compositor evangélico. Então ele atuou na militância política e sindical, tanto que ele organizou um sindicato de fiação e tecelagem paulista lá no Pernambuco. Então ele se elegeu deputado estadual em 1946 e em 1950 ele foi reeleito. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco e nesse contexto o governador de Pernambuco faleceu, o governador Agamenon Magalhães. O que aconteceu? Ele era presidente da Assembleia Legislativa, ele assumiu o governo no mandato de 110 dias, até a posse do novo chefe do Executivo Estadual. Porém, o que aconteceu? Torres Galvão faleceu no ano de 1954, aos 49 anos, vítima de um infarto. Então, ele nem concluiu o mandato dele. Então, é sobre este político que o pastor José Menezes disse aqui. Alguém dirá, Torres Galvão foi deputado e logo mais governador do estado de Pernambuco por uma eventualidade, mas não se desviou da fé. Não era dele que ele estava falando. No entanto, o nosso saudoso irmão, quando ingressou na política, afastou-se da direção da igreja, entregando-se completamente aos negócios do Estado e só aos domingos ele podia, no seu carro oficial, visitar a igreja, onde sempre pregava, porque era um homem humilde e grato ao Senhor Jesus. O Senhor não o quis como governador e cedo o chamou para estar no descanso eterno, antes que se visse embaraçado de tal maneira que não pudesse mais servi-lo. O que é verdade é que ele teve que abandonar seu ministério na igreja, pois, como inteligente que o era, inegavelmente, ninguém o conheceu melhor do que eu, descobriu que não poderia servir a dois senhores. Mateus 6 e 24. Ele descobriu que ele não poderia servir a dois senhores. Achei muito importante essa parte. Pessoal, a segunda parte desse texto do pastor. Então, primeiro ele falou da política, um candidato que se elege, é votado, vence, inicia seu mandato. Ponto, é o irmão pastor. Essa outra parte do texto, ele está falando da política dentro da igreja. Então, ele começa assim. Há também a política na igreja, e esta é alimentada por pastores e oficiais que nem sempre se entendem. Oficiais que não compreendem bem as suas funções na igreja. Seu presbítero não sabe que a missão junto ao pastor da igreja é limitada.
Se diácono, nada compreende de como servir à igreja como verdadeiro criado da noiva de Cristo, toma caminho diametralmente oposto ao seu ofício e torna-se imprudente, entrando em rumos que não lhe competem e, quando são observados, levantam-se contra a igreja e seu pastor, fazendo política entre partidários de igual entendimento. O pastor, por sua vez, deve compreender que os oficiais de sua igreja, que a dirige, não são seus empregados, e sim cooperadores para trabalharem de comum acordo para o engrandecimento da causa do mestre e que precisam ser honrados, como ensina a palavra de Deus, uma referência bíblica que ele deixou, primeira carta de Timóteo 5:17. O substituto eventual e normal do pastor nas suas viagens e trabalhos na causa é inegavelmente o presbítero. É este que responde pelo expediente da igreja, se a igreja só tem um pastor e não outro manipulado a gosto, para não conhecer certas curvas da administração. Colocar outrem ou preparar para ocupar o lugar do substituto legal, isto é, o presbítero, é visível mecanismo político no ministério da igreja, cujo resultado, que não se fará tarde, será a inquietação. Em vez de paz e harmonia, surgirão contendas, murmurações e até quedas. E agora ele fala de uma outra política, a política financeira na igreja. Ainda há política financeira na igreja. Os crentes mais sensíveis fecham as mãos e, embora erradamente, deixam de contribuir com as ofertas. E por que alguns têm feito assim? Parece existir aí algo de razão. Porque se eu tenho o meu ordenado X pago pela igreja para as minhas despesas, o que sempre é feito na base de justiça, isto é, de acordo com a palavra de Deus, face às minhas necessidades, com certeza o restante deve ficar no cofre à responsabilidade de um tesoureiro eleito pela igreja, pessoa de inteira confiança, para ser aplicado de acordo com as determinações que ela tomar, e assim sendo, o pastor fica isento de qualquer censura. Quando o ordenado não der para cobrir as despesas, qual deve ser o caminho a tomar? Meter a mão no cofre e tirar o que convém? Pedir ao tesoureiro que me dê a importância X e dê saída como despesa da igreja? Aí haverá honestidade da minha parte? Tenho o direito de proceder assim só porque sou pastor da igreja? Como proceder e escapar à censura? Apenas houve excesso de autoridade e falta de visão administrativa nas rendas da igreja. E eu deslizei muito, porque usei de um direito que não é me dado, e alguém que está de lado viu quando eu comi a carne. Teve lugar para falar, porque não teve forças para calar. E eu fiquei insultado, e para defender o meu erro, cometi outro não menos grave. Ameacei cortar da igreja quem falasse em tal coisa. Creio melhor ter sido se, ao invés de tomar aquela atitude, reunisse o ministério da igreja, apresentasse as minhas justas razões, pedisse aumento, então, aprovado o meu parecer, levaria ao conhecimento dos irmãos para ser aumentado o meu ordenado, o que é sempre feito com êxito e boa vontade. Se somos chamados para dirigir qualquer igreja, façamos o melhor para ajudá-la. Nunca sangrar seu cofre, pois às vezes acontece que aquela igreja tem o cofre sempre emborcado, cuidadosamente espanado, e quando chega ao fim do ano e é dado o balanço, a palavra mais viva do momento é saída, saída, e nunca mais voltará, porque o caminho da entrada é apertado e estreito e está quase interditado. O interessante é que, em alguns lugares, a saída é maior que a entrada. Já viu o milagre? Como compreender tal feitiçaria? Cuidado! Deus está olhando e vendo tudo o que se está fazendo. É justo, pois, que saibamos que um dia haverá um ajuste de contas, a dívida a pagar seja cobrada com justiça.
Neste caso, o melhor é contentarmos-nos com aquilo que o Senhor nos dá. Ele deixa duas referências, Filipenses 4, 11 e 12, Hebreus 13 e 5. Tenho ouvido muitas vezes estas palavras paulinas faladas em tom que parecem dizer que quem as profere ao menos já pensou em praticá-las. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Lucas 11, 28. Ele termina o seu texto dizendo: cuidado com a política no ministério. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.